Filha, o trem aqui é complicado, mas bora lá. Vamos lá, que é assim mesmo. Então vamos, telemedicina. Telemedicina é um assunto que ficou na boca do povo, principalmente nesse momento de pandemia. Na boca do povo é um modo de falar, né? Porque na verdade não é um assunto tão comum assim. Mas ele não é tão comum assim justamente pela nossa cultura, que muitas vezes tem uma certa resistência a mudanças, e isso não é só no âmbito da saúde. Isso acontece também em vários outros setores. Muitas vezes é difícil a gente ter essa percepção quando a gente está fazendo uma comparação com o setor de saúde, por exemplo, ou desculpa, de tecnologia, por exemplo, porque é um setor que já inova com certa naturalidade. O setor de saúde já é o contrário, é um setor muito mais conservador e que tem processos internos muito mais complicados de serem alterados. E aí a tecnologia, ela vem de uma maneira em que com o uso de uma única ferramenta você acaba alterando um processo de cabo a rabo. E é exatamente isso que a telemedicina faz. Por quê? Porque toda aquela expectativa, todo aquele procedimento de marcar consulta, ir até o consultório, falar com a secretária, emitir a guia do convênio, ser atendido e etc. Com a telemedicina, você vê uma transformação em tudo isso, né? Você pode marcar uma consulta por aplicativo, não que isso não se faça para consultas convencionais, mas parte do pressuposto que inclusive as plataformas comecem a fazer isso de uma maneira automatizada. Por quê? Porque já marca a consulta, já fica agendado ali na disponibilidade daquele médico. Você já sabe o dia, a hora. Na hora que você vai fazer a consulta, você vai simplesmente procurar um lugar mais tranquilo na sua casa, no seu escritório, para que essa consulta aconteça. Vai ligar o smartphone ou o computador com uma webcam e fazer a sua consulta. O procedimento inteiro, ele acaba sendo alterado. E a gente sabe que existem as facilidades e os riscos disso também. Não só riscos, vamos dizer, de diagnóstico, porque eu vejo um questionamento muito grande das pessoas fazendo a seguinte pergunta: ah, mas se o médico não me vê, ele não vai, ele não vai pegar em mim, ele não vai me apertar, ele não vai ouvir meu coração e etc. Mas, apesar desses questionamentos terem sim um motivo para ser, né? A gente também sabe que existem outras ferramentas que podem substituir essa avaliação física de imediato, né? Acho que até eu tô aqui com o meu relógio tá sem bateria, mas funcionaria, né? A própria auferição de batimentos cardíacos, o celular faz. A gente já tem muitas pessoas que acabam, a depender inclusive do tipo de problema de saúde que ela já tem o equipamento que aufere a pressão. E assim, eu acredito que com o passar do tempo, a gente vai ter tudo isso em casa, né? É um termômetro, agora o termômetro todo mundo tem, né? Porque termômetro agora virou item de necessidade primária, né? Você tem então o termômetro para, se você tem empresa, tem escritório, etc. E aí, esse questionamento sobre o médico não vai me ver e isso pode ocasionar um diagnóstico equivocado, quando a gente encara de maneira honesta as ferramentas que a tecnologia traz, a gente acaba retirando esse empecilho do nosso primeiro ponto de observação para passar para uma segunda etapa, que é justamente os riscos que eventualmente se tem ao transmitir uma consulta. Porque nada mais é do que a transmissão de uma consulta, por mais que estejam ali duas pessoas. O problema é que a gente nunca sabe, né, se tá só ali duas pessoas. Esse também é um dos problemas. Assim como foi uma das questões que aconteceu com o Zoom, né, no início da pandemia,
em que algumas reuniões acabavam sendo invadidas por terceiros de má índole. Então a gente tem que ter muito cuidado justamente com isso. E aí, para mexer esse caldeirão de dificuldades, possibilidades, a gente ainda tem que enfrentar a dificuldade de que, em boa parte das vezes, as pessoas que estão utilizando as ferramentas, utilizando a teleconsulta, ela pode não ter muita familiaridade com a própria tecnologia. Óbvio que eu não estou falando dessa geração mais jovem, que é 100% conectada e que... Mas, engraçado, ó. É sempre interessante pensar sobre isso, porque quando a gente fala da geração que está 100% conectada, muitas dessas pessoas acabam se descuidando. Por quê? Porque o digital é tão natural para ela que ela se esquece de alguns riscos. Ao passo que algumas pessoas que não têm tanta familiaridade com a tecnologia, elas têm um pezinho lá atrás porque elas pensam, poxa, será que isso é seguro? E na verdade, o mecanismo que a gente deveria desenvolver é sempre ter em mente que existem riscos, tais como os riscos que existem na vida real, de que você, ao ir ao médico, você vai olhar a rua para ver se tem um carro vindo ou indo. Na teleconsulta você também vai ter que se certificar da segurança do seu equipamento, da plataforma que você está utilizando e até mesmo da boa fé e da idoneidade do profissional que está do outro lado. E o contrário também funciona, do profissional se certificar da idoneidade daquele pretenso paciente. Porque uma das questões também que é sempre uma reflexão que a gente acaba tendo que fazer é sobre os atendimentos eventualmente realizados para pessoas que não são aquelas pessoas que, em tese, deveriam ser a paciente. Como assim? Explica. Imagine que eu tenho uma irmã muito parecida comigo e eu tenho plano de saúde, a minha irmã não tem plano de saúde e minha irmã está doente. E aí a gente tem uma belíssima ideia, uma incrível ideia de falar, bom, irmã, você não tem plano de saúde, o médico é muito caro, vamos fazer o seguinte, você vai fazer a consulta como se fosse eu. E isso é fraude. Inclusive, é um dos motivos pelo qual o plano de saúde pode rescindir o contrato com o beneficiário. Mas a grande problemática é como o profissional de saúde vai conseguir delimitar os riscos e qual é a forma mais segura dele poder fazer esse atendimento. É muito interessante isso porque a gente tem um elemento cultural muito forte. Eu precisei fazer uma consulta nesse período em que a gente ainda está na pandemia, infelizmente, e fui à médica. Na primeira consulta, eu devo ter ficado 7 ou 8 minutos no consultório, no consultório com ela. Demorei mais que fez todo aquele cadastro e etc. Aí tinha o retorno. E no retorno eu liguei e perguntei assim, olha, a doutora não atende por teleconsulta, não? O prédio dela lá é um saco de ir para estacionar e tal. Não falei isso pra secretária, né? Mas pensei comigo. E aí ela falou, não, a doutora precisa te ver. Aí eu falei, nossa, ela precisa me ver. Me senti importantíssima, né? Eu falei, ou é muito grave, né? Aí tá bom, fui eu para o saco daquele prédio, não sei quantos andares, estaciono, deixo o carro, pego o negócio do valet, blá 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 blá. Entrei no consultório em que a doutora precisava me ver e eu não fiquei 2 minutos no consultório com a doutora. A doutora perguntou se eu estava bem, se o medicamento estava fazendo efeito. Eu disse que sim, que eu estava me sentindo muito bem. Ela prescreveu mais 2 medicamentos que eu preciso utilizar por 90 dias. Enfim, essa foi a consulta em que ela precisava me ver.
E aí vem a reflexão sobre, será que ela realmente precisava viver tanto assim? E em um momento de pandemia, evitar sair de casa é primordial. Então a gente tem essa barreira cultural, porque vejam, eu enquanto paciente me ofereci para fazer a teleconsulta porque eu queria que fosse por teleconsulta, porque seria inclusive muito mais confortável para mim. Estou muito habituada, inclusive estou aqui fazendo uma live com vocês. Então, mas mesmo assim não houve essa possibilidade. Agora, a grande questão também é: os riscos valem a pena? Eu acho que para a gente pensar sobre os riscos valerem a pena, a gente inclusive tem que pensar se existem riscos. A gente sabe que existem, né? Já falei de alguns. Agora, será que eles são tão maiores que os riscos que a gente já encontra na vida normal? É uma reflexão que, inclusive, a gente tem que fazer ela junto de profissionais da saúde, porque eles são, né, aqueles que vão fazer essas consultas. E é justamente por isso que no nosso seminário, uma das pessoas que vai estar no painel de telemedicina é justamente o Dr. Eduardo, que é o gerente médico do setor de telemedicina do Hospital Albert Einstein, justamente para trazer essa visão de como o profissional da saúde compreende esse fenômeno. Mas é engraçado e é bom lembrar que a gente realmente começou a falar mais sobre telemedicina nesse período da pandemia, mas telemedicina ela já acontece há mais de uma década. Desde que a internet se solidificou, entre aspas, como uma ferramenta que deveria ser utilizada, a gente já tem telemedicina. E aí você fala assim, nossa, como? Onde? A gente tem telemedicina em outras modalidades que não era essa teleconsulta do médico com o paciente. Mas aí a gente tem a teleintermedicina, que é quando você tem o médico de ponta a ponta. Como assim? Essa teleinterconsulta, ela é muito utilizada em regiões em que você não tem especialistas para atender aquela determinada população. E a gente sabe que no Brasil nós temos N populações em que você não consegue ofertar um especialista. Inclusive, um dos centros que fazem um trabalho muito interessante com telemedicina é o Centro de Telemedicina da Universidade Federal de Goiás. E em uma palestra eu tive a oportunidade de conhecer o responsável por esse centro e ele explicando que a grande sacada desses centros que várias universidades federais no Brasil inteiro tocam é que cada um deles acabou desenvolvendo uma especialidade para atender os demais. Então, por exemplo, a gente tem um determinado centro que faz essa telemedicina, dá suporte em telemedicina para outros médicos que estão em localidades extremamente distantes e não têm acesso a um especialista. Por exemplo, oftalmologia. E aí há esse centro. Há questões voltadas, por exemplo, para aparelho respiratório. E aí você tem um centro. E aí aquele médico que está lá na cidadezinha pequenininha, longe de um grande centro, ele troca informações sobre o paciente com esse especialista. Pode trocar, inclusive, a realização de exames e etc. Então, isso ajuda muito. E é uma das modalidades de telemedicina. A gente tem o telediagnóstico. E o telediagnóstico, ele é regulamentado. Inclusive, só para fazer uma provocação, mas eu tenho certeza absoluta que os últimos exames que vocês fizeram de sangue ou qualquer outro exame laboratorial ou de imagem vieram com um laudo assinado com assinatura digital. Porque esse telediagnóstico, ele já acontece há tempos. Pelo menos aqui chutando por baixo para eu não errar, porque eu não estou me lembrando de qual ano exato é a resolução,
mas eu ouso que ela é de 2016 ou 2014, mas há pelo menos 6 anos a gente tem esse telediagnóstico já funcionando. Inclusive, há essa autorização para que os laudos sejam apresentados com a assinatura digital do responsável técnico. São pequenas coisas que às vezes a gente nem se lembra de observar, mas que demonstram que de uma forma ou de outra, essa sistemática do teleatendimento, ela já está inserida na nossa realidade. A gente que tem uma certa resistência a essas mudanças um tanto quanto mais amplas, como o próprio atendimento por teleconsulta. Mas a gente inclusive precisa lembrar que em um país com dimensões continentais como é o nosso, a possibilidade de ter especialistas dando suporte para populações que não estão nos grandes centros, ela não pode ser evitada ou desperdiçada simplesmente por uma barreira cultural, de não entender aquilo como a melhor forma. Porque de maneira genérica, a gente sabe que é possível fazer com que esse procedimento seja sim seguro. Óbvio que teremos que analisar aquelas questões práticas, como por exemplo, qual plataforma está sendo utilizada? É uma plataforma específica para telemedicina, que inclusive a gente tem os padrões de segurança voltados para o atendimento em saúde por via digital, que é o padrão HIPAA Compliance. Então, assim, falar que a gente não utiliza teleconsulta, telemedicina por falta de meios seguros suficientes para isso, acaba sendo um equívoco enorme, porque já existem sim, inclusive padrões de segurança que devem ser utilizados. Aí a gente passa para um próximo ponto, que é fazer com que os profissionais desse setor e os próprios usuários, né, os pacientes, os beneficiários de planos de saúde, os usuários do sistema público de saúde também, que no Brasil já existem iniciativas voltadas ao atendimento dos usuários do SUS de maneira não só digital, mas, por exemplo, por consulta telefônica. E aí você fala, mas como assim consulta telefônica? Às vezes é um retorno. Agora, nesse momento de pandemia, inclusive, muitos hospitais eles não teriam estrutura suficiente para montar um centro de teleatendimento. Então, eles colocaram um telemonitoramento, feito até mesmo por SMS e ligação telefônica, porque isso acaba também sendo um atendimento à distância. E a gente sabe que tem um probleminha nesse tipo de atendimento, que por mais que ele não seja digital, a gente pode ter nesse atendimento uma questão que nos é muito cara, né? Que sempre é um tema abordado em qualquer discussão em que a gente trate com o olhar do direito digital, que é a segurança dos dados. Porque em uma ligação telefônica ou até mesmo em um SMS, você pode sim ter o compartilhamento indevido, inadequado de dados. Então, aí a gente já pula para essa perspectiva da proteção de dados e etc. E eu confesso que eu não vou entrar nesse tema, por quê? Porque esse tema vai fazer parte do que vai estar no seminário. Então, não tem como a gente aprofundar muito nisso, porque realmente a gente precisa deixar o principal para o seminário, até para que a gente tenha essa perspectiva dos dois lados. Porque também a gente tem que fazer esse, vamos dizer, esse meia-culpa sim, porque a gente fica falando, olha, vai ser fácil, vai ser possível, vai ser bom e lá, mas não somos nós, na maioria das vezes, vamos falar enquanto paciente, mas não estaremos falando enquanto profissionais da saúde. E a gente precisa
fazer com que isso seja um debate aberto entre as partes. Eu preciso falar como advogada, né? E eu acho que é inclusive um cuidado que a gente tem que ter com esse recorte. Por quê? Porque quando a gente faz o atendimento, e eu também faço atendimentos enquanto advogada, em que com algumas pessoas realmente o teleatendimento, ele é muito bom, ele é muito ágil, você consegue resolver tudo de uma maneira muito objetiva, mas a gente sabe que outras pessoas já não têm essa mesma facilidade com essa dinâmica. E a gente não pode simplesmente passar uma régua e medir todo mundo no mesmo ponto. E é muito interessante quando a gente começa a conversar sobre perfis de pacientes e usuários que gostariam eventualmente de um teleatendimento ou perfis de pacientes e usuários que não gostariam desse teleatendimento, que está muito ligado justamente à idade, né? Ao quão conectada essa pessoa está. Porque há um indicativo muito grande de que os mais jovens, mais conectados, estão super disponíveis para a utilização dessa modalidade de atendimento, enquanto que os mais velhos nem sempre estão tão disponíveis para esse tipo de atendimento. Agora também há uma questão do recorte geográfico. Eu estou falando de Goiânia. E Goiânia é uma capital, mas não é uma capital tão grande como São Paulo, por exemplo, que as pessoas optam por não se deslocar dentro de São Paulo porque elas podem perder 5, 6 horas facilmente para se deslocar de um ponto no outro, caso elas enfrentem um dia de trânsito. Então, quando você oferece aquela perspectiva para a pessoa de que ela vai economizar 6 horas do dia dela ao realizar um procedimento por teleconsulta, essa mensuração é diferente. Aqui em Goiânia, não consigo nem imaginar só se acontecer uma catástrofe nuclear pra gente demorar 6 horas no trânsito para sair de um lugar no outro. Em Goiânia, eu acho que se alguém ficar preso 6 horas no trânsito, ele simplesmente vai descer do carro e vai embora a pé para algum lugar mais próximo em que algum conhecido possa buscar ele. O que não é possível em São Paulo, né? Que 6 horas no trânsito, às vezes, é a metade do caminho, vamos pensar assim. E essa característica faz muita diferença, porque faz com que o usuário tenha uma predisposição a aceitar a tecnologia como uma alternativa viável. Enquanto que em outros lugares a pessoa quer ver o médico, a pessoa vai se sentir mais protegida tendo sido atendida pessoalmente pelo médico. E outra coisa, além dessas modalidades de telemedicina que eu falei, a gente ainda tem uma outra modalidade que é a teletriagem. O que é isso? Essa teletriagem ela pode ser inclusive implementada por planos de saúde em que outro profissional da saúde, não necessariamente o médico, por exemplo, pode ser uma enfermeira, vai fazer a triagem para definir para onde, né, para qual especialista, qual é o problema daquela pessoa e para qual profissional deve atendê-la. Isso pode ser utilizado muito, por exemplo, pelos planos de saúde. E aí a gente entra em uma outra discussão que muitas vezes o brasileiro de maneira genérica, ele tem uma percepção de que 90% dos atos relacionados ao cuidado em saúde devem ser realizados pelos médicos, quando na verdade a gente sabe que existe uma quantidade gigantesca de atos de cuidado na prestação de serviço de saúde que são realizados por enfermeiras. Então a gente ainda acaba entrando em uma segunda discussão que é um tanto quanto mais espinhosa, talvez. Existe a teletriagem, tô vendo o comentário do Ivan aqui. Ela existe sim, inclusive o próprio Conselho Federal de Medicina, ele já tem a resolução antiga que trata sobre isso, mas muito bom ter lembrado sobre o Conselho Federal de Medicina, fazendo um recorte que, com a pandemia, a gente teve alguns atos
que regulamentaram e autorizaram a telemedicina. Só que no final do ano passado, se não me engano, no início de 2019, na verdade, o CFM já chegou a publicar uma resolução autorizando, na verdade, regulamentando a telemedicina, e por N questões, por várias discussões que aconteceram dentro do próprio conselho, eles acabaram voltando atrás e cassaram essa resolução. E aí, qual era o problema? A última resolução que tratava sobre isso era uma resolução super antiga sim, se eu não me engano, ela era de 2012, né? Que eu tô falando assim, super antiga, parece que é um negócio de 2020. Mas que, na verdade, qual que é a grande diferença? 2012, os nossos smartphones não faziam 1% do que eles fazem hoje. Então, aquela resolução lá atrás, ela acaba não comportando a nossa realidade de hoje. Mas esse é um movimento natural, vamos dizer assim, que as legislações dificilmente conseguem acompanhar a velocidade com a qual o mundo muda, né? E, na verdade, a gente deveria ter uma certa... de alguma forma, pensar em como a gente conseguiria fazer com que esse avanço fosse mais célere para conseguir atender às nossas necessidades. Bom, como eu disse, essa live de hoje, que é de hoje é uma live, mas os próximos serão vídeos, ou não sei se serão lives, eu acho que vão ser lives, vai ter vídeo, vai ter live, mas é um aperitivo para convidá-los a participarem do nosso seminário, que acontece no dia 13 e 14 de agosto, que vai ser 100% digital e que vai ter uma variedade sensacional de assuntos que vão ser abordados, e a telemedicina é um desses temas. Então, reforço o convite para vocês. Hoje a intenção era só despertar curiosidade, deixar uma pulguinha atrás da orelha, para todo mundo que assistir esse vídeo até o momento em que o seminário aconteça, possa falar, poxa, eu vou participar desse seminário que vai ser muito legal. E é realmente isso. Fica o convite, reforço o convite para que vocês assistam os próximos vídeos, né, que vão sair, e que façam a inscrição de vocês no nosso seminário, para que vocês possam participar, que é o nosso segundo seminário do Instituto Goiano de Direito Digital, e que um dos temas vai ser telemedicina, e eu estarei falando desse tema com um convidado, né? Estarei mais mediando, fazendo uma interlocução, para que a gente possa ouvir, inclusive, questionamentos, né? Respostas para esses questionamentos que eu acabei elencando aqui, porque a intenção era realmente deixar essa duvidazinha para que a gente pudesse resolver tudo isso e falar sobre tudo isso no nosso seminário. Já são 8h40, eu vou encerrando por aqui, vou me despedir de vocês, deixar um grande abraço para todos. Apesar dos problemas técnicos que tivemos no início, no final deu tudo certo, né? Como diz o poeta, porque se não deu certo é porque ainda não chegou no final. Gente, bom final de semana. Na verdade, nem posso falar bom final de semana, porque pode ser que vocês assistam esse vídeo estejam assistindo esse vídeo em outro momento, mas tudo de bom para vocês, muita saúde, né? Porque agora eu acho que é o melhor desejo que a gente pode fazer para todos nós é de muita saúde, e espero todos vocês no seminário, no segundo seminário do Instituto Goiano de Direito Digital. Beijão para vocês, um abraço. Tchau, tchau.